Olá, turmas lindas do primeiro ano. Olha, voltando então para fechar aí a nossa aula 19.2. Vamos fazer a revisão dos conteúdos. E lembrando, estudantes, da atividade desta classe, hein? Sei que vocês aí na unidade 1, o professor Hélio explicou bem como seria a atividade desta classe. Então, reforço aqui que vocês precisam fazer para obter lá uma pontuação, mas é claro, o objetivo não é só por isso, para você desenvolver um projeto aí na sua comunidade, um projeto de muita importância, que é sobre o meio ambiente, né? Vocês estão fazendo um projeto interdisciplinar, que está valendo aí para os componentes aí dessa área, tá? Que envolve história, filosofia, sociologia e outras áreas aí, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando desse projeto. Vamos lá, dar sequência à nossa aula? Muito bem, fechando então a aula 19, com a revisão dos tópicos que nós trabalhamos na aula, que foi sobre a filosofia medieval, né? Trouxemos inicialmente as características da filosofia medieval, que vocês já sabem que foi os filósofos que deram continuidade, né, dos estudos da filosofia grega clássica e, é claro, atendendo ali ao contexto daquele período que era o cristianismo, né? Uma filosofia voltada para as questões da fé e a razão no cristianismo, que já estamos num período depois de Cristo, né? Surgiu então no interior do Império Romano, a partir do ano 1, né, da nossa era, com seguidores dos ensinamentos cristãos, ou seja, com base nos textos bíblicos cristãos. Por volta do século II, depois de Cristo, o cristianismo começou a se expressar em contraposição à cultura greco-romana, ou seja, cultura grega e romana, que estava vigente naquele período ainda muito forte, né? Que é um período que o cristianismo surge ali num período em que a cultura grega, romana e muitas outras civilizações estavam se desenvolvendo, mas tinham como base a filosofia, as religiões desse período aí, né, desses povos. Então, houve então o desenvolvimento inicial do cristianismo, que ocorreu com a edificação da Igreja Católica. Boa parte da doutrina cristã, ela integra elementos, então, de diversas correntes de pensamento grego, da filosofia grega, de Sócrates, Platão, Aristóteles, entre outros. É importante que o período medieval, o mais importante que ocorreu no período medieval foi que esses filósofos, né, padres, preservou aí também essa filosofia grega. A principal das fontes utilizada, então, pelo cristianismo era a revelação divina, né? Qual era o propósito, o objetivo do cristianismo? Muitos de vocês conhecem os textos bíblicos, né? A história bíblica. O cristianismo veio o quê? Revelar a existência divina, né, de Deus, ou seja, Jesus era o próprio Filho de Deus. Então, isso estava presente nas escrituras, né, nos textos bíblicos, que mais tarde se foi reunidos e que tornou o texto bíblico, né, a Bíblia. Isso é uma outra história que precisa pesquisar para entender melhor. Então, o objetivo da filosofia medieval era a fé versus razão. O cristianismo baseia-se em quê? Na fé. Fé é diferente de ciência. A fé é crenças naquilo que você acredita. Em um Deus, nos milagres, né? Na cura, na felicidade, na paz. E a ciência já é algo concreto que precisa ser comprovada. Na crença irrestrita, as verdades reveladas por Deus. Há alguns intermediários. Toda investigação filosófica ou científica não poderia contrariar as verdades pela fé católica. Vocês lembram que nós discutimos muito sobre isso, que a Igreja
não poderia ir contra a fé da igreja, a fé católica da igreja. Os filósofos não precisavam mais se dedicar à busca pela verdade. Restava então apenas demonstrar a racionalidade e as verdades da fé. Então, essas são as características da filosofia medieval. Aí desenvolveu-se nesse período duas correntes filosóficas, né, que foi criada pelos padres, né, padres filósofos, que a primeira foi a patrística. Essa filosofia tinha a preocupação, a defesa do cristianismo contra os ataques chamados pagãos, ou as pessoas que eram contra a igreja, ou seja, eram chamados de que eles praticavam heresias. A patrística pode ser dividida em dois momentos. Quais são esses momentos? Do século II ao século IV, foram os primeiros padres da igreja e a defesa do cristianismo, e nos séculos IV e V, que foi o auge da patrística, né, da corrente filosófica patrística, em que nasceram os primeiros sistemas da filosofia cristã. Muito bem, e qual foi a outra, professora? A escolástica, essa é a segunda corrente filosófica, né? Que era um jeito de aprender a pensar e a sustentar uma argumentação. A escolástica, ela já ficou mais próxima dos conhecimentos racionais, né? No qual a razão era o foco principal. Buscar, então, por isso que já foram criadas aí universidades medievais, ali entre 1150 e 1500. As principais questões discutidas, né, na filosofia escolástica: a questão da razão, racionalidade e a fé, né? Ou podemos dizer uma filosofia teológica. Teologia quer dizer estudo de Deus, então já aprofundavam, né? Já buscavam conhecimentos mais aprofundados, mas por meio da razão. As investigações científicas e filosóficas não poderiam ir contra a verdade também da fé, né? A ciência, ela não ia contra a fé, ou seja, a ciência também precisa da fé, né? Os cientistas também precisam da fé, da crença. Então, você não vai de contra da fé, que é algo que eleva a Deus, né? A prova da existência de Deus e da imortalidade da alma. Então, foram essas duas escolas. E agora nós vamos para as atividades. Muito bem, queridos, vamos então para a correção das atividades, no qual vocês vão rever aí esses tópicos principais, certo? Eu trouxe uma atividade bem legal para vocês, que é um quadro, para fixar melhor aí essas duas escolas, tá? Vamos lá, vamos para a tela. Então, queridos, o que eu trago para vocês? Olhem aqui para mim, enquanto vocês também observam esse quadro, né? Eu trouxe esse quadro, vocês podem observar aqui na tela, um quadro aí, um modelo, né? Deixa eu ver para que lado que eu viro, para esse. Então, esse quadro, queridos, vocês vão fazer aí, simplesmente, eu trouxe, né? Claro que eu trouxe aí o gabarito, para que vocês possam rever, né, esses conceitos dessas duas escolas, né, que é a patrística e a escolástica, ou seja, duas correntes filosóficas no período medieval. Lembrando que essas escolas, né, esses padres filósofos, eles tinham como base também as ideias de Aristóteles, de Platão. Então, eles preservaram esses conhecimentos da filosofia grega. Isso foi muito importante, porque deu sequência a esses estudos. Na verdade, eles escreveram, não reescreveram esses estudos desses filósofos, e hoje nós temos acesso a esses materiais, a esses livros, né? E isso é muito importante porque a filosofia grega clássica, ela foi fundamental, né, para o conhecimento científico, filosófico e científico. A filosofia é a base para muitas outras ciências, né? Nesse período também já estudava a matemática, a física, a química, astrologia. Olha quanto conhecimento foi, sim, desenvolvido lá nesse período antigo, um período clássico ali da Grécia, também Roma. Depois vocês aprenderam sobre as escolas, sobre a
a era helenística, né, que foi um período em que se desenvolveu também novas filosofias, que até hoje nós estudamos aí essas ideias, porque elas se eternizaram, né? Porque fazem sentido ainda para responder ou resolver alguns problemas, né? Algumas questões na vida prática. Então vamos para a tela, observe aqui de forma mais ampliada, meninos e meninas, que eu trago aqui um texto, né? Trazendo ali, já falando ainda do período da Idade Média. A tarefa é o quê? Construir a doutrina fé, né? Nesse período era desenvolver a doutrina da fé. Foi realizada então pelos padres da igreja e outros eclesiásticos com o propósito de explicar e justificar diversos aspectos de sua fé. Nesse processo não se poderia contrariar as verdades reveladas por Deus aos humanos ou as suas interpretações das escrituras sagradas. Com base no que você aprendeu nesta aula, faça um quadro comparativo sobre as duas correntes filosóficas ou escolas nesse período medieval. Então, nós temos aqui, vocês vão trazer quem eram os representantes, as fases e o conceito dessas escolas. Aí o quadro aqui já pré-elaborado, vocês podem finalizar, vocês podem trazer mais textos, né? Vocês podem pesquisar outros textos e completar aí o que vocês... ou escrever com a sua própria reflexão, né? Com suas próprias palavras, o que foi, então, a patrística e a corrente escolástica, né? Aqui o principal foi Agostinho, na patrística, e escolásticas, Tomás de Aquino, e o período em que elas foram se desenvolvidas, certo? Muito bem, vamos para a questão 2. O filósofo e teólogo Agostinho argumenta em favor da supremacia do espírito sobre o corpo. O corpo é a matéria, né? A alma teria sido criada por Deus para reinar sobre o corpo, dirigindo-o para a prática do bem. Por outro lado, o pecador, utilizando-se do livre-arbítrio, costumava inverter essa relação, fazendo o corpo assumir o governo da alma. O pecador é aquele que deixa o corpo tomar conta da vida, né? Então, queridos, a questão do livre-arbítrio, vocês sabem que está nos textos bíblicos também, que o livre-arbítrio está relacionado a você a ter suas próprias escolhas, certo? Não é isso? Porém, muitas vezes essas escolhas podem ser só em detrimento do corpo, né? Do pecado, enfim, o corpo governa a alma, em vez da alma governar o corpo. Então, o que é ser livre, segundo esse pensador? Para ele, ser livre é servir a Deus, pois o prazer de pecar é a escravidão. Ser livre é fazer o que se deve, inspirado no amor verdadeiro de Deus. Esse teólogo, né, Agostinho, chamamos também de Santo Agostinho, foi muito feliz aí na sua filosofia, né, com base aí nas ideias, né, ou conhecimentos cristãos. Então, cada um, quem é cristão, não cristão, vai depender de cada um em ter fé, em acreditar ou ter suas crenças em relação, né, também a esse segmento. Depende de cada um. O cristianismo baseia-se na fé, na crença irrestrita às verdades reveladas por Deus, ou seja, na fé ou crença em relação às verdades reveladas por Deus. Há alguns intermediários. Quem seriam esses intermediários? Os profetas, né? Os padres também se colocam na condição de ser intermediário de Deus, os santos, né? Então, no período da Idade Média, como era vista a fé? Segundo os filósofos, né, principalmente os filósofos padres, a fé em si mesma seria a fonte mais revelada, mais elevada das verdades reveladas, especialmente aquelas consideradas essenciais ao ser humano e que dizem respeito à sua salvação. Por outro lado, toda investigação científica ou ciência não poderia contrariar as verdades estabelecidas pela fé católica. Muito bem, isso mesmo. Queridos, é importante quando estamos estudando essas ideias filosóficas, também termos o nosso ponto de vista. Vocês percebem que muitas ideias fazem sentido,
né? Está de acordo com aquilo que nós já conhecemos hoje, aquilo que eles pensavam, né, num período aí tão distante da era em que estamos, né, na era contemporânea, né, porque podemos dizer aí a escolástica tem o que foi até o século X, se não me engano, século XV, enfim, não essas verdades, né, que naquele período eram as verdades, né, na perspectiva desses filósofos, muitas vezes elas também ainda fazem sentido. Então é bom a gente fazer essa reflexão, se está de acordo, se também não está de acordo, certo? Não termos tudo como verdade, não, ele está corretíssimo, está 100% verdade do que ele está falando, não, mas fazer uma correlação com a vida real, a vida prática, com a ciência na atualidade, com o que temos também na atualidade, que é esse mundo digital, né? Com as redes sociais, nós vivemos hoje ficamos mais tempo no mundo digital, no mundo virtual, do que no mundo real, né? Esses filósofos acho que estariam todos de cabelo em pé, se soubesse como nós estamos hoje, né, em termos de relações sociais, né? Enfim, é importante então fazermos esse debate, né? Essas reflexões, principalmente na sala de aula. Se estivesse na sala de aula com vocês, ia pegar fogo as nossas discussões, mas tudo bem. Vamos lá, vamos finalizar? Olhando para a tela aqui, eu trago a última questão, essa questão 3, né? Mas trago um material complementar. No material complementar, eu trago para vocês esse vídeo, Filosofia Medieval Cristã, Patrística e Escolástica, né? Uma outra forma de você estudar, para reforçar o conhecimento e sanar a curiosidade de cada estudante. Então, queridos, assistam esses vídeos, são curtos, tem um de 32 minutos, eu até coloquei os minutos aqui, e outro de 5 minutos. Assistam o que vocês puderem, para que vocês tenham outros pontos de vista também sobre essas informações que eu trouxe para vocês, entenderam? Então é importante sempre ver outros canais também de informação, outros professores, outros pensadores, o que estão falando sobre esse assunto. Muito bem, então, concluímos e aguardo vocês, quase finalizando aí a unidade 2. Quero vocês aí focados aí para concluir e fechar com chave de ouro o componente de filosofia. Até a próxima aula.